Hoje nós falamos em depressão, mas no passado remoto, vamos dizer assim, pré-Freud, pré-psicologia, pré-psicanálise, as pessoas já experimentavam essa tristeza profunda. E como ela se chamava? Na ascética cristã, era chamada de assídia. Assídia era aquela profunda tristeza que acometia geralmente os monges que viviam uma experiência de limite, de solidão muitas vezes, de viver no deserto, de encarar a sua própria vida radicalmente e, claro, entravam em depressão. Mas não chamavam de depressão, chamavam de assídia. Por quê? Viam que a morte é inevitável, que o sofrimento é insolúvel, que as perdas acontecem irremediavelmente, e aí caíram hoje chamaríamos numa profunda depressão. Como a ascética cristã resolvia isso? Falava em abandono nas mãos de uma providência divina, numa aceitação otimista da realidade, numa esperança no além, e realmente isso era uma solução. Mais tarde, como a depressão, que não era chamada depressão, passou a se chamar melancolia. E nós temos grandes figuras da literatura, da filosofia, do pensamento, profundamente melancólicas. Vou citar um exemplo, que é o Romano Guardini, um pensador alemão, já do século XX, que falava da sua melancolia, profundamente melancólico, tinha momentos de profunda tristeza e, no entanto, isso não o perturbou como pensador. Ele buscou saídas como pensador. Beethoven pensou no suicídio constantemente, era um deprimido, era um melancólico, mas o que ele fazia? Buscava na música, nos valores estéticos, a sua salvação. Platão dizia que a ideia não como ideia mental, ideia como essência das coisas, a ideia é tudo que fica depois que a gente perde tudo. Então eu perdi meu pai, perdi um emprego, perdi uma oportunidade, mas a ideia, a essência, se eu a tenho dentro de mim como um princípio, como uma verdade, não me deixa vazio, não me deixa só. Pascal, pensador francês, dizia: temos que manter o rei divertido, ocupado, distraído, porque o dia que ele cair em si, ele pode perceber o vazio que é o poder que ele tem. Talvez essa dispersão, essa ânsia de diversão do homem contemporâneo seja uma fuga uma fuga de si mesmo, uma fuga dos valores que poderiam preenchê-lo. Depressão, se esse estado depressivo, ou até uma microdepressão é possível também, acontece. Eu diria que, pela minha experiência, pela minha leitura, não sou especialista na psicologia nem na psiquiatria, mas observando filosoficamente, refletindo sobre o que nós vemos na sociedade, há uma perda de valores. A pessoa depara com um vazio existencial, ela não sabe a que se ater. Há um filósofo que diz que nós temos que saber a que nos ater. O que nos segura, quais são aqueles valores, aquelas ideias, aqueles princípios, aquelas convicções que nos dão segurança para existir. Porque frustrações existem, porque mal-estar existe, porque perdas acontecem o tempo todo. Então, se eu não tiver referenciais pessoais, cláusulas pétreas, como se diz no direito, quer dizer, princípios inabaláveis, é lógico que eu vou cair numa depressão. Eu digo isso, por exemplo, pensando num livro chamado Mais Platão, Menos Prozac, em que o autor, brincando com essa nossa realidade, mostra que muitas vezes nós recorremos ao remédio químico, tendo à mão outros remédios, que são os remédios da reflexão, os remédios do autoconhecimento, os remédios da busca da verdade sobre si mesmo, sobre os outros. Né? Muitas vezes, eu posso falar talvez por mim mesmo, e cada um poderá falar por si mesmo, aceitar com clareza uma situação é metade do caminho andado. Muitas vezes o auto-engano, as escaramuças que nós mesmos criamos, facilitam essa situação, essa sensação de beco sem saída, de que nós não temos solução, e aí vem a tentação do suicídio. Albert Camus, no livro O Mito de Sísifo, diz que a única pergunta realmente importante para o ser humano é: por que eu não me mato?
E ele está usando aquela imagem do Sísifo, aquele personagem da mitologia grega, que vai carregando a pedra até o alto da montanha, a pedra cai, ele volta, pega a pedra. Essa é a imagem da rotina de muitas pessoas no nosso cotidiano. Acordam, saem, trabalham, e parece que voltam e dormem, e acordam e trabalham, e voltam e dormem e trabalham, e parece que é sempre essa maldição que não tem fim. E aí se sentem sem rumo, sem caminhos. Né? Então seria essa, numa visão literária, numa visão filosófica, uma explicação possível para a depressão. Né?